E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil, como foi a primeira Constituição brasileira, como foi também o início do primeiro reinado por Dom Pedro I, certo? Então não sai daí, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso e muito mais. Para a gente falar sobre essa vinda da família real para o Brasil, a gente precisa compreender o que estava acontecendo na Europa nessa época. É importante saber que Napoleão, imperador da França, ele dominava a Europa e ele estava querendo bloquear as relações comerciais dos países europeus com a Inglaterra, tendo em vista que a Inglaterra era uma grande potência militar e econômica da época. Como Napoleão não podia lutar contra a Inglaterra, ele decide então decretar o bloqueio continental para que os países europeus não pudessem comercializar com a Inglaterra. Diante dessa situação, Dom João não aceita essa medida e acaba conversando com a Inglaterra de que não iria aceitar as imposições de Napoleão. A Inglaterra, então, que não era besta nem nada, disse para Dom João que iria ajudar com essa situação. Então, escolta a corte portuguesa até o Brasil com navios de guerra. Chegando no Brasil, Dom João tem que cumprir a sua parte, que seria a abertura dos portos para as nações amigas, ou seja, abrir o comércio brasileiro para outras nações, tendo como foco principal a relação econômica com a Inglaterra. E com isso, a Inglaterra iria lucrar muito mais sobre o comércio brasileiro, que antes era apenas Portugal. Saindo da Europa, a corte portuguesa aporta em Salvador. Logo depois é encaminhada para o Rio de Janeiro, onde seria a capital da corte na época. Quando chegam no Rio de Janeiro, se deparam com uma cidade totalmente diferente das cidades europeias. E o que é que eles pensam? Vamos construir uma nova cidade com os moldes europeus. Com isso, constroem hospitais, a Biblioteca Nacional e até o Banco do Brasil. Anos mais tarde, Dom João recebe uma notificação de Portugal dizendo que estourou a Revolução do Porto. Essa revolução reivindicava o retorno de Dom João para Portugal e também solicitava uma nova Constituição para o país. Dom João então conversa com Dom Pedro e diz que precisa voltar, mas Dom Pedro decide ficar, e isso que é conhecido como o Dia do Fico. Então, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro declara a independência do Brasil. No ano de 1823, Dom Pedro se depara com uma Assembleia Nacional para criar a primeira Constituição. Mas, por desavenças entre deputados e senadores, essa Assembleia é dissolvida por Dom Pedro. Um ano mais tarde, em 1824, é outorgada uma Constituição, ou seja, sem participação popular, sendo feita exclusivamente pelo governo. Algumas províncias se levantaram contra o Império. Dentre elas, podemos citar a província de Pernambuco, onde aconteceu a Confederação do Equador, e teve como líderes Manuel Paz e Frei Caneca, figura muito conhecida no Nordeste brasileiro. Diante de tudo isso, Dom Pedro decide abdicar do trono, deixando então o trono livre para seu filho, Dom Pedro II. Pera, prof, como é que uma criança com 5 anos de idade pode dominar o Brasil? Depois disso, ficou instituído o governo regencial. Esse governo regencial nada mais era do que alguns políticos da época iriam tomar conta do Brasil até que Pedro II alcançasse a maioridade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Gente, eu não poderia esquecer de vocês. Vocês que deixaram seu like, se inscreveram no canal e também comentaram. Então agora vocês vão ver alguns comentários que foram destaques no vídeo anterior. Não esquece de comentar também no nosso canal.